Bom dia, paz do Senhor, tudo bem com você? Como foi a sua noite? Como está sendo o seu amanhecer? Como é gratificante estar aqui a cada manhã para celebrarmos a vida. O Senhor Jesus te abençoe, te guarde. Que esse dia seja um dia de bênção mais uma vez, que esse dia seja um dia de vitória na sua vida, que esse dia você possa celebrar a vida. Eu quero agradecer mais uma vez a você que me deu o prazer de ter 2.000 pessoas inscritas no meu canal. E eu fiquei comentando quando eu vi que chegou a 1.900, 1.999. E aí eu disse, oh Deus, me dá o presente de ter 2.000 pessoas inscritas no meu canal. Porque aí você diz assim, mas 2.000 pessoas não assistem seus vídeos, mas estão ali e podem encontrá-los. E aí Deus me deu. E eu fiquei feliz, agradecida a Deus. Mas aí, logo que eu abri de novo para ver, tinha mais 2 pessoas. Então, tinha 2.002 pessoas. Eu digo, Deus nunca dá nada na conta certinha, Ele dá sempre transbordando. E eu agradeço a você que faz parte desse canal. Muito obrigado. E eu quero te convidar para deixar o seu gostei, comentar, compartilhar. É muito bom ter você aqui. Mas eu estava olhando e como é bom fazer a diferença. Faça a diferença. Nós vivemos num mundo onde todo mundo quer ser igual. Todo mundo quer usar a mesma roupa, o mesmo tipo de penteado de cabelo, o mesmo corte de cabelo, falar o mesmo tipo de linguagem. Mas é bom fazer a diferença. Mas fazer a diferença não de qualquer maneira. Fazer a diferença na presença de Deus. Fazer a diferença com coisas boas. Fazer a diferença ajudando outras pessoas. Fazer a diferença compartilhando esse vídeo com mais alguém, abençoando a vida de mais alguém. Eu louvo a Deus pelo privilégio que tenho de estar toda manhã aqui, compartilhando uma porção da palavra de Deus. E eu quero te convidar, se você puder abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, o médico. E tem um capítulo aí no Evangelho de Lucas, o capítulo de número 10, e tem a partir do versículo 25, tem uma parábola aí. E é uma parábola que você já conhece. Fazendo a diferença é a parábola do bom samaritano. E isso nos leva a logo àquela passagem onde Jesus está à beira do poço e vem uma samaritana e ele conversa com ela. E os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Mas aqui diz assim, o capítulo 10 de Lucas, o versículo 25 diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aqui era um momento em que Jesus estava e tinha alguém querendo envergonhar Jesus, mostrar que ele não tinha poder de nada, que ele não sabia de nada, mas eles sempre erravam na história. E ele lhe disse, ele pergunta, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz assim, o que é que está escrito na lei, como leis? Ele recebe uma pergunta e devolve a resposta com uma pergunta. Quantas vezes a gente faz isso, não é? E respondendo, ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus responde, respondeste bem, faze isso e viverás. Pronto, ele não estava perguntando, resposta dada. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, olha só, olha a hora do orgulho. Disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Olha só. E respondendo Jesus disse, Jesus, a gente vê a história de Jesus, ele gostava muito de contar histórias, ensinar através de parábolas. Ele diz assim, olha, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Ele vai contar uma história. E aí diz assim, e caiu, esse homem que vinha descendo, caiu na mão de salteadores, de ladrões, de assaltantes, os quais o despojaram e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Nós estamos vivendo um período, atualmente, olha quando foi escrita essa palavra, quando isso aconteceu. E o que é que nós estamos vendo todo dia nos repórteres? Assaltos, pessoas sendo mortas, espancadas,
muitas vezes sem nem merecer, né? Tudo bem. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho esse homem. Jesus está contando a esse doutor da lei que está querendo envergonhar Jesus. Ele está contando uma história. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Olha só. Esse homem foi espancado e foi deixado lá no meio do caminho. Aí nesse mesmo caminho passa quem? Um sacerdote. E vendo, sabe o que o sacerdote fez? Passou de largo. Não deu importância. Não chegou nem chutando assim um pouquinho para ver se estava vivo. Passou de longe. Por quê? Porque não queria, eu não quero nem me envolver. Não quero nem me meter com isso, né? Foi embora. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo também, segunda pessoa. E a pessoa que foi espancada estava lá, jogado no chão. Mas, aí vem agora, mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Olha só. Primeiro passa um sacerdote, não dá importância. Depois passa um levita, não dá importância. Aí vem um samaritano, que falavam assim, que podia não ligar para ninguém, eu tenho tudo, entendeu? Um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de quê? De íntima compaixão. Veja que Jesus está se referindo quando ele pergunta o que é que aquele doutor da lei lia na lei. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração e ao teu próximo, né? Ele está explicando o que é amar o próximo. E aproximando-se, quem se aproximou daquele homem que estava ferido? O samaritano. Atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho e pondo sobre a sua cavalgadura. Olha o que é que o samaritano faz. Ele não só cuida naquela hora, como ele coloca em cima do seu animal e ele leva para ser cuidado, tratado. Versículo 34 desse capítulo 10 de Lucas, que é onde nós estamos meditando nessa manhã, diz que ele leva para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, porque esse samaritano estava de caminho, ele ia fazer as coisas dele, mas ele atrasa a sua viagem para fazer o bem, para fazer a diferença. Ele não fez igual os outros que passaram. E quantas vezes nós vemos pessoas precisando da nossa ajuda e a gente diz assim, não quero me envolver, não é? Podendo se envolver. Existem momentos que a gente não pode se envolver, mas existem momentos que nós precisamos nos envolver, estender a mão e ajudar. Muitas vezes aí você diz, mas missionária, hoje a gente está num momento que a gente não pode botar ninguém dentro de casa. Não estou falando isso. Você não pode ajudar fisicamente, você não pode ajudar com seus bens, você não tem condição financeira. Faça uma oração por essa pessoa. Ofereça ajuda espiritual. E é por isso que é chamado bom samaritano aqui, porque ele faz uma boa ação. E como se não bastasse ele ter levado para a estalagem, o que é que diz o versículo 35? E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse, cuida dele. E tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Aí, Jesus está falando para esse doutor da lei. Ele diz, qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos de salteadores? Qual foi o próximo? Será que nós estamos sendo próximo de alguém que está necessitando? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Ensinando uma linda lição de ajuda, de socorro. Então, faça a diferença nesse dia. Ajude alguém que está necessitando. Talvez essa pessoa seja alguém que está somente precisando você mandar esse vídeo para ele. Está só precisando você mandar, bom dia, como você está?
Eu estou orando por você. Bom dia, Deus lhe abençoe. É coisa simples, mas que muitas vezes fala ao coração das pessoas. Aqui tem um comentário que diz assim: a parábola do bom samaritano destaca a verdade de que compaixão e cuidado são coisas intrínsecas à fé salvadora e à obediência a Cristo. Amar a Deus deve ser também amar ao próximo. Não adianta eu dizer eu amo a Deus e eu não amar o próximo. Isso não vale de nada. Então, que nessa manhã essa palavra fale forte ao seu coração. Que nós possamos aprender a cada manhã com a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é uma bússola, ela é um banquete para nós a cada manhã. Então, se regozije nessa manhã. Se você não precisa de ajuda de alguém, graças a Deus. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. É melhor ter para dar. Porque quando eu ajudo, eu tenho para ajudar. Quando eu recebo ajuda, é porque eu estou necessitando. Então, ame ao seu próximo. Você não pode dar uma cesta básica, dar uma consulta médica, mas você pode botar o seu joelho no chão e apresentar a Deus, e Deus fará o milagre. Deus enviará outras pessoas que têm condição. Pensa nisso nessa manhã. Você é especial para Deus. Que o Senhor Jesus continue te abençoando. Não esquece, compartilhe esse vídeo. Deixa seu gostei, ativa o sininho das notificações se você se inscrever, ou se você está inscrito e não está recebendo, avisando que tem vídeo, dá uma olhada na sua inscrição, vê se não caiu, não está aparecendo para você, aí você se desinscreve, se inscreve de novo e ativa o sininho das notificações. Deus te abençoe, beijo no seu coração, até o próximo encontro, se o Senhor nos permitir. Tenha um dia abençoado na presença de Deus. A nossa meditação nessa manhã está baseada em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. O bom samaritano. Faça a diferença. Você pode e você deve fazer. Deus nos abençoe.